Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num período histórico de grande turbulência e transformação. A reação da Igreja Católica ao desafio protestante no século XVI. Temos em mãos um material bem rico, que detalha não só as respostas institucionais, mas também a jornada pessoal de uma figura, olha, absolutamente central, Inácio de Loyola. Nossa história começa em 1521. Enquanto Martinho Lutero enfrentava o imperador Carlos V lá na Dieta de Worms, um nobre espanhol, Loyola, tinha a perna estraçalhada por uma bala de canhão, em Pamplona. O que aconteceu depois não mudaria apenas a vida dele, né? Teve um impacto profundo na história religiosa. Exatamente. As fontes que a gente analisou, elas nos convidam a entender como a Igreja Romana, depois de um período assim de notável hesitação, finalmente mobilizou suas forças. Vamos investigar a chamada Reforma Católica ou Contra-Reforma, que já é um termo que indica uma perspectiva, né? Focando em como ela se moldou não só como resposta ao protestantismo, mas também a partir de movimentos internos de renovação espiritual que, bom, já estavam em curso, ainda que de forma meio dispersa. E a nossa missão aqui é justamente desemaranhar essa complexa teia de reações. Vamos seguir a trajetória surpreendente de Loyola, tentar entender por que a igreja demorou tanto para agir de forma coordenada e, claro, examinar as decisões cruciais do Concílio de Trento que moldaram o catolicismo moderno. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Comecemos então com Loyola. Antes de se tornar esse gigante espiritual, ele era um nobre basco, sabe? Aparentemente mais interessado na glória militar, em romances de cavalaria e, segundo as fontes, em aventuras talvez menos nobres com as mulheres locais. Típico da sua classe e tempo, talvez. Sim, um homem do seu tempo. Mas aquela bala de canhão em Pamplona foi um divisor de águas. Durante a recuperação longa e dolorosa, ele inclusive teve que, quebrar e refazer a perna para corrigir um erro cirúrgico, né? Exato, um procedimento brutal na época. E aí o tédio o levou a ler os únicos livros disponíveis. Uma Vida de Cristo e um volume sobre a vida dos santos. Esse foi o ponto de ignição para uma conversão radical. As fontes descrevem uma jornada, olha, impressionante. Ele peregrinou ao Santuário Beneditino de Montserrat. Lá ele fez uma vigília, trocou as roupas finas por uma túnica de saco e, num gesto bem simbólico, deixou a espada e o punhal aos pés da imagem da Virgem Negra. Que forte isso. Muito. Depois, retirou-se para Manresa, perto de Barcelona, onde viveu por quase um ano em austeridade extrema. Falamos de mendicância, jejuns que o deixaram assim, à beira da morte, uso de cintos farpados, longas horas de oração. E foi um período de intensa luta interior também, né? Uma batalha espiritual. Sem dúvida, ele atravessou o que os místicos chamam de noite escura da alma. Meses de profunda depressão espiritual, escrúpulos que o atormentavam. Ele se sentia abandonado por Deus e, conforme ele mesmo relata, chegou a contemplar o suicídio. É uma imagem muito distante daquele líder controlado que ele se tornaria depois. Mas dessa escuridão então veio a luz. Às margens do rio Cardoné, ele teve uma experiência mística, uma iluminação que descreveu como transformadora. Ele sentiu que Deus lhe ensinava diretamente. Nas palavras dele, ele saiu dali como um outro homem, com uma nova compreensão do mundo e de Deus. Aqui está um ponto crucial que as fontes ressaltam. Loyola não apenas teve uma experiência espiritual, ele a sistematizou. Ele canalizou essa vivência num método prático e rigoroso, os exercícios espirituais. Não era só um livro para ler, entende? Mas um manual para um retiro de 4 semanas, um treinamento intensivo da mente e da vontade, quase com disciplina militar. Uhum. Uma espécie de treino de choque. Exato. O objetivo era claro: formar indivíduos dedicados, capazes de discernir e escolher a vontade de Deus. Eles se tornariam a espinha dorsal da Companhia de Jesus, os jesuítas. E esses jesuítas foram concebidos desde o início como uma força de elite, certo? Uma espécie de
tropa de choque espiritual a serviço direto do Papa. Exatamente. Eles seriam a vanguarda na campanha católica para, como viam, recuperar as aulas e os territórios perdidos para o protestantismo. Mas isso nos leva a uma pergunta importante que o material suscita. Se a ameaça protestante era tão séria, por que a Igreja de Roma demorou tanto, décadas, para organizar uma resposta coesa? Boa pergunta. Uma demora considerável. A resposta principal, como frequentemente acontece na história, olha, é política. Pura e simples. As fontes apontam para uma disputa de poder que se arrastou por mais de 20 anos. Era uma briga entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, e os papas sucessivos. A questão era, quem teria autoridade para convocar um concílio geral da Igreja? Ah, a questão do controle. Isso. Lutero já pediu um concílio em 1518, e a ideia ganhava força na Alemanha, mas os papas hesitavam. E por que essa hesitação papal? Medo de perder poder, talvez? Precisamente. Eles tinham na memória os concílios do século anterior, como Constança e Basileia, que afirmaram a superioridade do concílio sobre o Papa. Lembra disso? Sim, claro, o conciliarismo. Exato. Além disso, muitos na Alemanha, incluindo príncipes e teólogos, queriam um concílio livre, talvez até sem a presença papal ou com poder para julgar o Papa. Isso era inaceitável para Roma. Entendi. E enquanto essa disputa se arrastava, os papas das décadas de 1520 e 1530 pareciam mais focados em outras questões bem terrenas, né? Sim, estavam profundamente envolvidos nas complexas políticas italianas e europeias. O Papa Clemente VII, por exemplo, que foi Papa de 1523 a 1534. Ele era um Médici, mais preocupado com os interesses territoriais dos estados papais e da sua família na Itália do que com a reforma religiosa na Alemanha. E ele chegou a se aliar com a França contra o imperador Carlos V, uma jogada arriscada. Arriscadíssima! E com consequências desastrosas, como as fontes descrevem vividamente. Carlos V ficou furioso com essa, digamos, traição papal e ameaçou depô-lo. Para mostrar que não estava brincando, as tropas imperiais dele, incluindo mercenários alemães luteranos e espanhóis católicos, olha que ironia, marcharam sobre Roma em 1527. O saque de Roma. O brutal saque de Roma. Os comandantes perderam o controle e o que se seguiu foi caos. Semanas de pilhagem, igrejas profanadas, cidadãos torturados e mortos. O Papa Clemente VII ficou sitiado no castelo de Santo Ângelo e teve que pagar um resgate enorme. Foi uma humilhação tremenda. E as fontes realmente enfatizam o choque psicológico disso, né? Ver o coração da cristandade invadido. Não foi só um desastre político. Parece que para muitos teve um ar quase apocalíptico, um sinal divino. Exatamente. Essa percepção de castigo divino foi fundamental para criar um senso de urgência pela reforma que antes não existia com tanta força, mesmo entre os cardeais mais mundanos. Ficou claro que a situação era insustentável. O papado precisava mudar, precisava se reformar. E a mudança começou a tomar forma, ainda que lentamente, com o sucessor de Clemente, o Papa Paulo III, eleito em 1534. Uma figura interessante, porque as fontes mencionam que ele mesmo teve uma juventude, digamos, pouco exemplar, com filhos ilegítimos, um candidato improvável para liderar uma reforma espiritual. Talvez parecesse, mas ele era pragmático. Percebeu que a reforma era inevitável, talvez até impactado pelos ecos do saque de Roma. Ele entendeu que a mudança precisava começar pela cabeça, ou seja, pela Cúria Romana. Uma das primeiras ações dele foi elevar ao cardinalato homens comprovadamente comprometidos com a reforma, muitos deles ligados a um grupo chamado Oratório do Amor Divino. O que era exatamente esse oratório? Um grupo secreto? Não secreto, mas discreto e influente. Essencialmente um círculo de clérigos e leigos aristocratas em Roma que se reuniam para oração e discussão. Eles acreditavam que a renovação da igreja deveria começar pela reforma moral e espiritual individual. Nomes importantes como Gasparo Contarini, Jacopo Sadoleto, Reginaldo Poli, o inglês, e o austero Gian Pietro Carafa, que depois se tornou o Papa Paulo IV, vieram desse ambiente. Eram figuras sérias. Entendi.
Paulo III, então, formou uma comissão com esses novos cardeais reformistas, e o resultado foi um relatório, o Concilium de Emendanda Ecclesia, ou Conselho sobre a Reforma da Igreja, de 1537. O que ele dizia de tão impactante? Foi direto ao ponto. Foi um documento notavelmente franco, quase um raio-x dos problemas da Igreja, escrito por seus próprios líderes. Apontou sem rodeios a excessiva secularização do papado. Criticou a cobiça e a corrupção na cúria, compra e venda de cargos, por exemplo, o abuso na concessão de dispensas e indulgências, a falta de preparo e a ausência dos bispos em suas dioceses e até, pasme, a presença de prostitutas circulando livremente pelo Vaticano. Foi um reconhecimento oficial e chocante dos males que afligiam a Igreja. Uau! Uma autocrítica forte. E a resposta mais concreta de Paulo III a tudo isso, e a pressão de Carlos V, foi finalmente convocar o tão esperado Concílio Geral. Mas não foi fácil, né? Não mesmo. Ele o convocou para Mântua, depois Vicenza, mas a guerra entre Carlos V e Francisco I da França, que temia que o concílio fortalecesse o rival, continuava sendo um obstáculo. Finalmente, chegaram a um acordo para realizá-lo em Trento, uma cidade no norte da Itália, mas que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, um local de compromisso. E o Concílio de Trento finalmente abriu suas sessões em dezembro de 1545, quase 30 anos depois das 95 teses de Lutero. Uma demora. Significativa, muito significativa. E quando finalmente começou, o clima em Roma e na igreja já estava mudando, sabe? Se tornando mais rigoroso, mais combativo. Como assim? Sim, uma nova austeridade tomava conta. Aquela Roma renascentista e um tanto libertina estava dando lugar a uma cidade mais sóbria, mais defensiva. Essa mudança de mentalidade se refletiu em duas criações importantes de Paulo III, anteriores até a abertura do concílio. A reorganização da Inquisição Romana, em 1542, sob a liderança do cardeal Carafa, para combater a heresia na Itália, e a futura criação do Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos. Ah, o famoso Index, uma lista de obras que os católicos eram proibidos de ler sob pena de pecado grave. Certo. Que coisa. Exatamente. Incluía obras dos reformadores protestantes, traduções da Bíblia não autorizadas, escritos de humanistas como Erasmo, até obras científicas que parecessem contradizer a doutrina. Em alguns lugares, como na Espanha, a posse desses livros podia ter consequências fatais. O índex foi atualizado ao longo dos séculos e só foi formalmente abolido em 1966 pelo Papa Paulo VI depois do Concílio Vaticano II. Mostra a longa duração dessa mentalidade de controle, né? Impressionante. E esse contexto de uma Roma mais assertiva, mais estruturada e controladora, é exatamente o ambiente onde a nova ordem de Loyola ganha aprovação oficial. Faz sentido. Perfeitamente colocado. Foi este Papa Paulo III e esta Roma mais militante que aprovaram formalmente a Companhia de Jesus em 1540 com a bula Regimini Militantis Ecclesiae. E os jesuítas, com sua disciplina e lealdade papal, teriam um papel fundamental nas deliberações do Concílio de Trento. Falemos então de Trento. Apesar de um início com poucos bispos presentes, principalmente italianos, a importância histórica é imensa, comparada por alguns a Nicéia ou ao Vaticano II. Como foi a atuação dos jesuítas lá? Foi muito significativa. Embora não tivessem direito a voto, que era reservado aos bispos e chefes de ordens, teólogos jesuítas como Diego Laínez e Alfonso Salmeron, ambos companheiros de primeira hora de Loyola, eles atuaram como peritos teológicos influentes para os legados papais. As fontes os descrevem como extremamente preparados, articulados e eficazes em guiar as discussões e a redação dos decretos na direção desejada por Roma. Então, eles ajudaram a reforçar a autoridade papal e a doutrina tradicional. Sem dúvida, foram peças-chave nesse sentido. O concílio teve várias fases,
interrompidas por guerras e questões políticas entre 1545 e 1563. Houve alguma tentativa real de conciliação com os protestantes? Essa é uma boa pergunta. Chegaram a conversar? Houve um momento na segunda sessão, entre 551 e 52, em que delegações protestantes foram convidadas e compareceram. No entanto, as diferenças doutrinárias e as exigências processuais deles, eles queriam rediscutir pontos já decididos e questionavam a autoridade papal sobre o concílio. Isso tornou qualquer acordo impossível. A postura de Trento, no geral, não foi de diálogo, mas de reafirmação e clarificação da doutrina católica. Em oposição direta aos princípios protestantes. Então, Exatamente. E é aqui que as fontes mostram Trento desenhando linhas de batalha muito claras. Foi uma definição por contraste. como exatamente eles responderam aos pilares da reforma protestante, aqueles famosos solas? De forma sistemática e contundente. Vamos ver os pontos centrais. Primeiro, a justificação pela fé, sola fide. Os protestantes afirmavam que a salvação vinha unicamente pela fé, que Deus declarava o pecador justo por causa de Cristo. Justiça imputada. Trento rejeitou isso enfaticamente. Afirmou que a justificação é um processo, envolve não só a graça de Deus, mas também a cooperação humana através da fé e das boas obras. Ah, então não é só ser declarado justo, mas se tornar justo. Exato. Envolve tanto uma justiça externa, os méritos de Cristo, quanto uma justiça interna, a graça infundida que realmente transforma a pessoa. Essa ideia de cooperação humana é central, então. Lembra daquela frase atribuída a Loyola: reze como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Parece resumir bem essa visão, né? Perfeitamente. Trento queria evitar o que eles viam como passividade ou determinismo na visão protestante. Queriam enfatizar o livre-arbítrio e a responsabilidade humana no processo de salvação. E quanto aos outros solas? Bom, ligado a isso tem a salvação pela graça, sola gratia. Trento afirmou que a graça divina é absolutamente necessária, claro, mas não exclui a necessidade do assentimento e da cooperação humana. A salvação é um dom, mas um dom que precisa ser aceito e cultivado ativamente. Certo. E a autoridade? O sola escritura. Contra o sola escritura, que colocava a Bíblia como única fonte de autoridade religiosa, Trento reafirmou que a autoridade reside tanto na escritura quanto na tradição apostólica, e ambas, escritura e tradição, interpretadas autenticamente pelo magistério da Igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Ou seja, a Igreja era a guardiã e intérprete final da revelação. O poder de interpretação ficou com a hierarquia. Então, o Concílio de Trento acabou por definir e solidificar as bases do catolicismo romano como conhecemos hoje. A centralidade do Papa, a importância dos 7 sacramentos como canais da graça, a missa como um verdadeiro sacrifício, a veneração dos santos, a necessidade da confissão auricular, a validade das indulgências, embora com reformas para coibir abusos. Essencialmente, definiu o catolicismo em contraste com o protestantismo, certo? Foi uma demarcação de território. Exato. Foi um momento de definição por oposição. Muitas crenças e práticas que tinham, digamos, alguma fluidez ou diversidade na Idade Média foram agora codificadas e tornadas dogmáticas com um tom claramente antiprotestante. Trento marcou o fim de qualquer esperança real de reunificação naquele momento e o início de identidades confessionais muito mais rígidas. As linhas ficaram bem traçadas. Voltando aos jesuítas, essa força motriz por trás de muito do que aconteceu em Trento e depois. Como a experiência pessoal de Loyola moldou a ordem de forma tão específica? A transformação de Loyola é a chave de tudo. Aquele nobre mundano obcecado com honra e glória terrena tornou-se um místico pragmático. Sua experiência em Manresa o convenceu, e aquele difere de Lutero que via a vontade humana como escravizada pelo pecado, ele se convenceu de que o ser humano, com a ajuda da graça, podia sim fortalecer sua vontade e escolhia servir a Deus. Os exercícios espirituais são a ferramenta para isso, o método. E como funcionam esses exercícios? As fontes falam de uma abordagem muito vívida, quase sensorial, usando imaginação. Sim. Loyola acreditava no poder da imaginação disciplinada. Os exercícios,
guiam a pessoa a meditar profundamente sobre o pecado, a morte, o juízo e o inferno. E aqui, ele instrui a usar todos os sentidos. Imaginar as chamas, o cheiro do enxofre, os gritos dos condenados, o toque do fogo. O objetivo é gerar um horror salutar ao pecado. Intenso. Muito. Mas depois, a meditação se volta para a vida, paixão e ressurreição de Cristo, buscando um amor profundo e um desejo de segui-lo. O processo inclui um exame de consciência rigoroso e a confissão, mas com um objetivo claro: obter o perdão e seguir em frente, sem ficar paralisado pela culpa. É uma espiritualidade ativa, voltada para a ação no mundo, para encontrar Deus em todas as coisas. E a educação? Loyola parece ter percebido a importância disso mais tarde, mas tornou central para os jesuítas. Exatamente. Ele próprio voltou a estudar latim com meninos, já adulto, e passou anos nas universidades de Alcalá, Salamanca e Paris, para obter formação teológica. Ele entendeu que para defender a fé e influenciar a sociedade, especialmente as elites, a excelência intelectual era crucial. Não bastava só a devoção. E isso levou à criação de colégios? Uma vasta rede de colégios e universidades jesuítas por toda a Europa e depois pelo mundo. Eles seguiam um currículo padronizado e rigoroso, o Ratio Studiorum, que combinava estudos clássicos, humanidades, teologia, filosofia e ciências. A educação tornou-se uma das marcas registradas e mais eficazes da companhia. O impacto deles foi incrivelmente rápido e vasto, então. Assombroso. Na primeira geração, sob a liderança de Loyola como primeiro superior geral, um cargo vitalício, eles se espalharam como fogo. Tinham aquele quarto voto especial, lembra? Sim, a obediência direta ao Papa para as missões. Exato. Prontos para ir aonde o Papa os enviasse. Para a maior glória de Deus, o lema deles: Ad majorem Dei gloriam. Francisco Xavier, um dos primeiros companheiros de Paris, levou o cristianismo à Índia, Sudeste Asiático, Japão. Outros foram para o Brasil, Congo e Etiópia. Na Europa, foram instrumentais em reconquistar regiões para o catolicismo na Polônia, sul da Alemanha, Áustria, França, Países Baixos. Foi uma expansão fenomenal. Quantos membros eles tinham? Quando Loyola morreu em 1556, a ordem já contava com cerca de 1.000 membros, distribuídos por missões e colégios em 4 continentes, em poucas décadas. Impressionante. Mas essa eficácia e disciplina também geraram controvérsias e críticas ferozes, não é? A fonte menciona uma citação bem dura de John Adams sobre eles. Sim, a citação de Adams para Jefferson em 1816, dizendo que se alguma congregação mereceu a danação eterna, na terra e no inferno, seria a Companhia de Loyola. Isso reflete uma desconfiança e animosidade que os jesuítas frequentemente suscitaram ao longo da história. O poder deles, a influência política junto a reis e príncipes, os métodos acusados por alguns de casuística moral, quer dizer, de justificar meios questionáveis para atingir fins religiosos, a lealdade transnacional ao Papa acima das lealdades nacionais, tudo isso gerou inimigos poderosos. Tanto entre protestantes quanto entre católicos rivais, imagino. Exatamente. A tentativa de viver intensamente no mundo sem ser do mundo sempre foi uma linha tênue e muitas vezes perigosa para eles. Gerou muita polêmica. Então, o que tudo isso significou para a convivência religiosa na Europa pós-Reforma e pós-Trento? As fontes descrevem algumas fases nesse processo, né? Como foi essa evolução? Sim, podemos ver uma evolução. Inicialmente, tanto católicos quanto protestantes partiam do pressuposto de que representavam a única igreja verdadeira. O outro lado era uma heresia ou uma corrupção que, com o tempo, ou pela força, ia desaparecer. A mentalidade de Trento era essa, basicamente. Sim, definir a verdade católica e condenar o erro protestante. Ponto final. Mas a realidade se impôs de outra forma. Como assim? A segunda fase foi a constatação gradual e, para muitos, incômoda, de um impasse. Nem o catolicismo conseguia erradicar o protestantismo, nem o protestantismo conseguia derrubar a Igreja Romana. Ficou um equilíbrio tenso. No entanto, a crença fundamental de que existia uma única verdade religiosa e que o erro do outro lado era perigoso não só para a alma individual, mas para toda a ordem social,
essa crença permaneceu forte. E isso levou a conflitos. Há um período de conflitos intensos, guerras religiosas na França, a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, perseguições, inquisições. A ideia era que tolerar o erro religioso era como tolerar uma doença contagiosa que destruiria a sociedade. Organizações militantes como os calvinistas de um lado e os jesuítas do outro foram protagonistas nessa luta ideológica, nessa guerra de ideias e, às vezes, literal. Ninguém imaginava, então, que a verdade pudesse ter múltiplos aspectos, ou que diferentes fés pudessem coexistir pacificamente no mesmo território. Era impensável. Era uma ideia quase impensável para a maioria na época. Mas as fontes indicam que, mesmo antes de 1600, começaram a surgir os primeiros e tímidos sinais de um terceiro estágio: o surgimento da tolerância religiosa, ainda que por razões mais pragmáticas do que por convicção teológica profunda, sabe? E de onde vinham esses sinais de tolerância? Quem defendia isso? De fontes diversas. Místicos que enfatizavam a experiência interior acima da doutrina. Humanistas como Erasmo, que pregavam a moderação. Alguns grupos protestantes radicais, como os anabatistas, que defendiam a separação entre igreja e Estado. E, talvez mais influentemente, líderes políticos pragmáticos. Figuras como a Rainha Elizabeth I na Inglaterra ou Henrique IV na França perceberam que a insistência na uniformidade religiosa total podia simplesmente destruir seus reinos. Era uma questão de sobrevivência política, então. Em grande parte, sim. Era preciso encontrar formas de convivência para garantir a paz e a estabilidade do Estado. Além disso, forças maiores estavam em jogo, como a formação dos Estados-nação modernos. Isso também influenciou. Com certeza. A consolidação de estados territoriais maiores, França, Espanha, Inglaterra e mesmo os principados alemães, exigia encontrar maneiras de governar populações que, após a reforma, eram religiosamente diversas. A economia também pressionava por estabilidade. Aí começaram a surgir, muito lentamente, ideias precursoras do iluminismo. Talvez a religião pública devesse focar num núcleo mínimo de crenças comuns, como a existência de Deus. E relegar as diferenças doutrinárias e práticas específicas para a esfera privada. Exatamente. Uma ideia radical para a época. Uma voz ainda fraca, mas que começava a ser ouvida. E qual foi a posição dos jesuítas nesse debate inicial sobre tolerância? Eles embarcaram nessa? Segundo as fontes que a gente analisou, eles estavam entre os que mais resistiram a essa ideia, comprometidos com a restauração da unidade da Igreja sob a autoridade papal e com a conversão do mundo ao catolicismo romano. A tolerância religiosa parecia, na perspectiva deles, uma traição à verdade única revelada por Deus e um perigo imenso para a salvação das almas. Eles se mantiveram firmes na defesa da exclusividade católica. Que percurso fascinante! Desde a jornada pessoal de Inácio de Loyola, transformado de soldado ferido em fundador de uma ordem globalmente influente, passando pela resposta tardia, mas decisiva da Igreja Católica no Concílio de Trento, que definiu o catolicismo moderno em grande parte pela oposição ao protestantismo, e vimos como esse confronto, embora tenha gerado conflitos terríveis, também plantou, ainda que relutantemente, as sementes de novas formas de pensar a convivência religiosa. Foi um período de definição e de tensão. Foi, sem dúvida, um período que solidificou divisões profundas, mas que também expôs a interação complexa e muitas vezes tensa entre a fé pessoal intensa, o poder das instituições religiosas e as realidades políticas e sociais de um mundo em rápida transformação. A experiência mística de um indivíduo como Loyola pôde ser canalizada para revitalizar e redirecionar uma instituição milenar que estava em crise. É impressionante ver essa dinâmica. E talvez a reflexão final que emerge dessa análise e que ecoa desde o século XVI até hoje seja justamente esta: como as sociedades lidam com convicções profundas sobre verdades consideradas exclusivas, quando essas convicções são confrontadas com a necessidade prática de coexistência em meio à diversidade, uma pergunta que de fato continua a nos desafiar. Esperamos que esta análise tenha sido útil e instigante para quem nos ouve. Estaremos de volta em breve com um novo mergulho em fontes importantes. Desejamos a todos e todas uma ótima semana.